E aí, pessoal, vamos para mais uma aulinha de ciências, um mundo em movimento. Movimento. Em física, o movimento consiste numa mudança de posição de um corpo ou de um sistema em relação ao tempo, quando medido por um dado observador num referencial determinado. A ciência que estuda o movimento é a mecânica. Palavras bonitas para explicar basicamente que o movimento ele é o deslocamento de um objeto de um ponto A até um ponto B, basicamente. Só que tem algumas questões de vestibular, de Enem aí, que pergunta o referencial do movimento. Depende muito de quem observa, depende de um referencial. Como assim? O exemplo mais comum aí é duas pessoas sentadas no ônibus, uma do lado da outra. O referencial é a pessoa que está sentada no ônibus. Ele observa dentro do ônibus que aquela pessoa do seu lado está parada, independente do ônibus estar rodando a mais de 100 km por hora. Se ela olhou para o lado, ela viu que a pessoa está parada, mesmo o ônibus em movimento. Agora, uma pessoa na rua observando o mesmo ônibus e as duas pessoas lá dentro, ele percebe que aquele ônibus está em movimento e olhando as pessoas lá dentro também estão em movimento. Então, o movimento vai depender de quem observa, vai depender de um referencial. Então, tome bastante cuidado aí, porque muitas questões ele pega em cima disso, tá bom? Em cima disso. Ainda eu já vi questões assim perguntando qual é a velocidade que a pessoa está. Aí a pessoa fala, mas a pessoa está parada. Então qual é a velocidade dela? A velocidade dela vai ser igual à velocidade de onde ela está, que no caso é o ônibus. Eu aqui estou sentado na minha casa, minha velocidade vai ser a mesma velocidade do planeta Terra para quem está fora da Terra me olhando. Então basicamente é isso aí. Parece loucura, mas é, né? Então nós temos aí algumas palavrinhas que a gente precisa entender aí dentro do âmbito da física, tá? Que aí muda um pouco. Por exemplo, estático, equilíbrio, movimento inicial, deslocamento, repouso, referencial, vetor, força e corpo. Vou começar aqui com corpo. O que é um corpo? Dentro da física, o corpo ele vai ser aquele objeto que vai ser estudado. Então, tudo aquilo que você se estuda fisicamente falando é um corpo. O que é um estudo físico? Um estudo físico é um estudo na onde o objeto ele não se transforma em outra coisa. Ele não queima, ele não explode, ele não vira gás, ele não derrete. Vai ser um objeto onde suas propriedades se mantêm a mesma, tá bom? Então, vai ser sua capacidade de, de amassar, de esticar, sua aerodinâmica, seu formato, o seu movimento e por aí vai, tá? Então, corpo é um objeto estudado sobre o âmbito da física, tá? Isso é um corpo. Fisicamente falando, é um corpo, tá? Independente dele ser algo transformado por humanos ou não. Pode ser um corpo celeste, um meteorito, um meteoro e por aí vai. Força. Força é uma energia capaz de promover um deslocamento. É uma força. Ou ele vai promover o movimento de algo, ou ele pode promover uma transformação em algo, um amasso, né? Isso é força. Vetor. Vetor é uma linha com direcionamento basicamente utilizado na geometria, explicando a direção que a força é aplicada aí, tá? Vai ser nesse sentido o vetor. Referencial é o ponto que o observador vai estar olhando para o movimento. É o referencial aquilo que eu já expliquei mais ou menos. Repouso é quando um corpo está parado, ele não está em movimento. Isso é repouso. Deslocamento, ao contrário de repouso, é quando um corpo ele está saindo de um ponto para outro ponto. Movimento inicial é quando o corpo sai do estado de repouso. É aquele primeiro movimento dele, aquela primeira velocidade. Equilíbrio e estático são muito parecidos, tá? Equilíbrio e estático é dito quando um sistema ele não muda suas propriedades depois que atinge um certo patamar. Um certo patamar aí. Então, algo
que exerce força, por exemplo, o nosso sistema solar. A Terra, ela está estática ou ela está em equilíbrio em relação à sua velocidade de deslocamento ao redor do Sol, promovendo aí os anos e as estações, né, do ano. Então, ela está em um equilíbrio estático. Por quê? Porque não varia ao longo dos anos, tá? Então, equilíbrio estático são palavras semelhantes aí para explicar a mesma coisa. Não necessariamente pode estar parado, que às vezes dá a imagem de que algo entrou em equilíbrio quando algo está parado, mas não é. É quando as forças que regem o movimento daquele objeto, elas não variam, também é chamado de equilíbrio, ou também é chamado de estático. Princípio da inércia. Foi proposto primeiro por Galileu Galilei, lá no século XVI, XVII, e depois foi reexplicado por Newton na primeira lei de Newton aí, dado como o princípio da inércia por Galileu e primeira lei de Newton até hoje aí. Diz que um corpo em repouso tende a permanecer em estado de repouso e um corpo em movimento uniforme em uma linha reta tende a permanecer em movimento constante a menos que uma força atue sobre ele. Isso parece meio estranho, mas é o seguinte, que no planeta Terra existe sempre uma força agindo sobre nós, que é o que? A gravidade, tá? Então imagina aí os caras que nem sabiam da gravidade, no caso de Galileu, ele nem tinha noção da gravidade, ele propôs algo assim, que ele conseguiu imaginar um local que não existia gravidade e propôs a lei da inércia. E depois Newton, que conseguiu entender uma gravidade naquela famosa situação onde uma maçã caiu na cabeça dele e ele se perguntou por que a maçã caiu. Então, assim, no espaço, se você jogar um objeto longe das forças de interação da gravidade, da Lua, da Terra, de algum corpo celeste, você joga um objeto, esse objeto ele vai permanecer em linha reta infinitamente, até ele sofrer a ação de uma força, de alguma força em algum outro lugar aí. Senão ele vai permanecer em linha reta para sempre. É assim como se você colocar um objeto parado no universo, no vácuo, no vazio, até aqui na Terra, se você conseguir criar um vácuo, dá para ver esse efeito. Então, o que acontece? O que acontece aí? Newton conseguiu determinar esse princípio e Galileu conseguiu imaginar. Eu acho tão incrível isso. Então, é basicamente isso aí. Um objeto permanece indo na mesma direção em linha reta, a menos que uma força atue sobre ele, ou um objeto permanece parado infinitamente, a menos que uma força atue sobre ele. Então, se você está no planeta Terra, ou em algum outro planeta, a todo momento tem uma força sendo aplicada. Se você está sentado, você está aplicando uma força sobre o seu assento. Se você está escorado, você está aplicando uma força sobre onde você escorou. Então, a todo momento tem uma força agindo. Então, força, uma grandeza vetorial aí. Força é o agente da dinâmica responsável por alterar o estado de repouso ou movimento de um corpo. Quando se aplica uma força sobre um corpo, esse pode desenvolver uma aceleração, como estabelece as leis de Newton, ou se deformar. Existem diferentes tipos de força na natureza, tais como força gravitacional, força elétrica, força magnética, força nuclear, forte e fraca, força de atrito, força de empuxo e por aí vai. Essa força de atrito é aquela força que ela é em direção contrária à execução da força. Aí você fala, como assim execução contrária? Quando você está pisando, você empurra o chão para trás. O chão ele consegue lhe empurrar para frente, ele consegue lhe segurar ali. Se você está com o chão ensaboado, você perde essa força de atrito e você escorrega. A força de atrito é isso. Parece besteira, mas é isso. É essa capacidade de força contrária à sua execução de força, tá? É meio estranho, né, falar assim. Força de empuxo é um tipo de atrito.
Como assim? Só que acontece na água. Quando você pega um objeto leve e empurra com um objeto leve com densidade menor do que a água, né? E você empurra na água e solta, a água empurra ele para cima de volta. Essa é a força de empuxo, né? É tipo uma força de atrito, só que na água. É muito interessante. A orientação é a direção e o sentido da força. Isso é um pouco confuso. Direção é a linha de atuação da força. Ela vai ser horizontal, vertical ou diagonal. Direção, vertical, diagonal ou horizontal. O sentido é a orientação que tem a força na direção, esquerda, direita, cima, baixo, tá? Então, sentido, esquerda, direita, cima, baixo, direção, horizontal, vertical, diagonal. Ponto de aplicação é o lugar onde a força vai ser atuada diretamente, tá? Esse é o ponto de aplicação. E intensidade é a quantidade de força exercida ali para poder fazer o movimento. Isso é a intensidade da força. Força resultante. A força que produz o mesmo efeito que todas as outras juntas chama-se de resultante. Primeiro exemplo aí, nós temos as forças resultantes da mesma direção e o mesmo sentido. Você vê o carrinho aí, tem duas pessoas empurrando o carro. Eles estão na mesma direção e no mesmo sentido. Está na horizontal e está da esquerda para a direita. Eles estão empurrando para a direita o carro, todas as duas pessoas. Então, nesse caso aí, a força resultante ela vai ser a somatória das forças que estão sendo aplicadas sobre o carro. Então, vai ser F1 mais F2. No segundo exemplo, nós temos aí as forças de mesma direção, mas sentidos opostos. Então, eles estão na horizontal, mas o cachorro está puxando para a esquerda e o rapaz está puxando para a direita. Então, a força resultante vai ser uma subtração dessas forças, vai ser um diminuindo pelo outro. Dando um exemplo aqui, vai ser o seguinte: vamos supor que a força que o cachorro está executando é 20 newtons. Newton é a unidade de medida de força. Vamos supor que o rapaz está puxando em 30 newtons. Aí você faz força resultante é igual F1 menos F2. F1 é igual a 30, F2 é igual a 20. O resultado será 10 positivo. Então, F1 ganhou. F1 irá puxar o cachorro. Em que sentido? A pergunta pode ser até essa, uma pergunta do Enem no vestibular. Em que sentido a interação entre o humano e o cachorro, aliás, em que sentido a força resultante irá na figura 2? Um exemplo de pergunta aí. Aí você fala, aí só tem lá, direita, esquerda, diagonal, vertical, horizontal, não tem número. Aí você fica, nossa, e tem os números na questão, o cálculo e tudo, e você fica, nossa, qual será o resultado e tal. Aí é só você subtrair um pelo outro. Se der negativo, vai ser para a esquerda, se der positivo, vai ser para a direita, nesse caso aí, né, do cachorro com o rapazinho. É muito fácil. Trabalho de uma força. O trabalho em física será a relação que existe entre a força e o deslocamento. Dizemos que existe trabalho quando uma força aplicada em um corpo provoca o deslocamento desse corpo. Como se trata de quantidade de energia, a unidade de medida é o joule, tá bom? Outra coisa, se no caso, o deslocamento for zero, a força não, o trabalho é zero, tá? Se alguma questão lá você for calcular e tiver zero no deslocamento, o trabalho também será zero. Aí, para calcular o trabalho de uma força, devemos utilizar a fórmula T, que é trabalho, é igual a F, que é força, vezes D, que é deslocamento. Aí nós temos aí TFD, tá bom? T é igual a FD, trabalho dado em joule, força dada em newton, deslocamento do corpo dado em metros. Por que é importante você saber disso?
Porque quando você retira as informações da questão, você vai saber mais ou menos o que a questão está pedindo, tá? É importante saber disso. Muitas pessoas não conseguem fazer cálculos, até lembra da fórmula, mas não conseguem fazer o cálculo porque não conseguem retirar da questão as informações. Aí nós temos aqui um exemplo, uma coisa que eu esqueci. Aqui tem a figurinha aqui, trabalho de uma força, várias pessoas em um cabo de guerra. Se você fosse calcular aqui só a força, poderia ter aqui a somatória das forças dos rapazes em branco, subtraindo a do outro lado que só tem um só, né? Então você pode somar várias forças desde que elas estejam indo no mesmo sentido. Você só vai subtrair aquela força que está indo no sentido contrário, tá? Só lembrando. Aí nós temos aqui o cálculo do trabalho de uma força. Trabalho é igual força vezes deslocamento. Suponhamos que tem uma questão lá dizendo que tem 15 newtons de alguma coisa, conseguiu deslocar um objeto por 2 metros. Aí pergunta, aí tem uma pergunta lá, e qual foi o trabalho e tal. Aí você traz as informações, você bota lá T, F e o D. Aí você vai procurando. O T eu tenho? Não tenho. Interrogação. O F eu tenho? F é Newton. Ah, tenho aqui 15 newtons, que é força. O deslocamento eu tenho? O deslocamento é dado em metros. Tem algum metro aqui? Ah, eu tenho 2 metros. Aí você vê que está faltando o trabalho. Aí você lembra, trabalho é igual F vezes D. Aí você vai multiplicar. 2 vezes 15, 30. 30 é trabalho. Trabalho é dado em quê? Em joule. Então, 30 joule. Aí você lembra, aí tem outra questão. Em outra questão, você separou os dados. E aí você viu que tem o trabalho, 30 joule, falta a força, não tem a força, mas tem o deslocamento, 2 metros. Aí você vê, nossa, como é que eu faço isso? Só que da fórmula de trabalho é igual força vezes deslocamento, dá para você derivar outra fórmula. Dá para você derivar. Aquilo que você não tem é a força. Você tem o deslocamento e você tem o trabalho. Aí você isola a força de um lado da igualdade. Então, para você isolar a força, você joga deslocamento para o outro lado da igualdade. Aí fica força é igual trabalho, que já estava lá, dividido por deslocamento. Lembrando, matemática básica, aquilo que está multiplicando em um lado da igualdade, do outro lado da igualdade, ele divide. E o que está dividindo, do outro lado da igualdade, multiplica. Então, você vai dividir aí. Vai dividir trabalho por deslocamento. Então, força é igual trabalho dividido por deslocamento, igual no segundo exemplo aí. Entendeu? 30 dividido por 2 é igual a 15. Então, a resposta seria o quê? 15 newtons. No terceiro exemplo, é a mesma coisa. Você olhou lá na questão, você achou o joule. Joule é o quê? Trabalho, 30 joule. Você achou 15 newtons. Vixe, newton é o quê? Newton é força. É mesmo, newton é força. Aí você achou trabalho e você achou força. E você não decorou as três formas, você só decorou a primeira. Trabalho é igual força vezes deslocamento. Aí você olhou, poxa, eu tenho trabalho e eu tenho força, mas eu não tenho deslocamento. Aí, o que acontece? Você tem que pegar o deslocamento agora, ao invés do trabalho, e colocar, aliás, desculpa, você tem que pegar a força agora, que você não tem a força, você isola o deslocamento. Aí você pega a força que está multiplicando pelo deslocamento, passa por outro lado da igualdade e coloca embaixo do trabalho. Aí vai ficar 30 dividido por 15, que vai ser igual a 2. Falando assim parece um pouco confuso, mas eu estou tentando simplificar aí. Porque eu vi em alguns livros didáticos explicando isso, eu achei mais confuso ainda. Tentem buscar nas questões toda a informação numérica juntamente com a unidade de medida.
Newton, metro, quilômetro, metro cúbico e por aí vai. Que aí vai te ajudar a desvendar a fórmula que está necessitando naquela questão ali. Se você está estudando agora movimento uniforme, movimento retilíneo uniforme, vai trabalhar com deslocamento em metro, vai trabalhar com trabalho em joule e vai trabalhar com força em newton. Então você já sabe como é a fórmula. Para derivar é basicamente assim, do jeito que eu expliquei aí. Obrigado por assistir até o final e tenha um ótimo dia e eu espero ter ajudado a todos.